Olá, é um prazer poder estar aqui neste domingo, Dia dos Pais, para podermos compartilhar momento de meditação, de celebração, de adoração a Deus, sabendo que Deus tem muito a falar ao coração da gente nesta noite. Em primeiro lugar, quero desejar a todos os papais que nos acompanham um feliz Dia dos Pais. E a todas as famílias que estão reunidas, quero desejar a todas vocês, a todos e todas de sua casa, um feliz Dia dos Pais. Um dia feliz em família, agradecendo a Deus pela relação familiar que Deus proporcionou a todos nós. Muito obrigado por sua presença e agora nós faremos a transmissão da mensagem desta noite. Nós estamos seguindo uma série de mensagens baseadas na obra de uma mística cristã chamada Teresa de Ávila. E ela deixou para nós um livro muito importante chamado Castelo Interior, ou Moradas, como ele é conhecido nos meios teológicos. Um livro do século XVI e que tem muitas coisas para ensinar para nós nos dias de hoje. O livro foi escrito para orientar a experiência de espiritualidade das freiras da ordem das Carmelitas Descalças, que era comandada pela Teresa de Ávila. E são lições tão importantes que acabaram sendo escritas por orientação de um tutor de Teresa de Ávila, e elas serviram então para muitas experiências de fé e de encontro com Deus, de busca da presença de Deus através dos relatos que ela faz em seu livro. Um livro fantástico de ler, um livro agradável de ler, uma obra bastante delicada no que diz respeito a essa questão da nossa experiência de fé. Convido você a ler, ele é muito importante para nós. Eu estou me deliciando com esse livro mais uma vez. Eu li na época do doutorado, para a disciplina que eu cursei, e agora estou revendo esses apontamentos que estão ajudando a gente a meditar um pouco na nossa própria experiência pessoal, seguindo a jornada que Teresa de Ávila propõe, falando sobre esses caminhos para que nós mesmos possamos fazer a experiência de Deus. Bom, nem eu nem você vivemos reclusos em uma ordem monástica, não é verdade? Nós temos aí o nosso dia a dia, temos nossos compromissos, nossos afazeres, temos família, temos vizinhos, temos sociedade, enfim, estamos imersos numa realidade urbana e nós precisamos levar em conta isso. Mas isso não diminui a nossa necessidade de uma experiência de Deus. E tudo que nós vamos refletir aqui é para trazer essa jornada ao nível da nossa vivência cotidiana, ao nível de nossa vida comum. E eu espero que você faça essa jornada. Eu estava aqui pensando, quem sabe a gente faz uma proposta aí para os irmãos, quem quiser fazer essa experiência junto comigo, de buscar Deus, de ter uma experiência profunda com o Senhor. Vamos juntos. Acho que se você tiver interesse nisso, escreve aí nos comentários. Será muito importante a gente fazer essa jornada. Hoje a nossa meditação vai estar ligada a, dentro do livro, a quarta e quinta morada que Teresa de Ávila menciona. Eu vou colocar aqui a apresentação onde está o texto bíblico que nós utilizaremos para a nossa meditação de hoje. A série de mensagens chama-se Moradas, Caminhos para a Experiência de Deus. O tema de hoje tem a ver com essa questão da intimidade com Deus, que é o que falaremos durante a nossa reflexão. Vamos encontrar aí propostas bíblicas que nos ajudem a fazer essa experiência de intimidade com Deus. Intimidade, por exemplo, que Moisés tinha, que a Bíblia diz que Moisés tinha tanta intimidade com Deus
ao ponto de falar com Deus face a face. E é disso que nós queremos buscar, nós queremos aprofundar a nossa experiência de intimidade com Deus. Eu quero ler com você o texto do Salmo 42, verso 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. É apenas a primeira parte do verso. Eu vou ler mais uma vez para ficar guardado no coração e na mente da gente. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Não de um Deus morto, não de um Deus esquisito, não de um Deus estranho, mas um Deus vivo, real, verdadeiro. Um Deus que é Deus. Esse Deus que é capaz de suprir a sede da minha alma. Amém? Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Olha, gente, todos nós, todos, eu, você, todo mundo tem um vazio dentro de si. Todos nós temos uma carência, uma falta, que ela nunca é satisfeita por qualquer coisa daqui. Só uma coisa pode suprir essa falta, que é Deus. Todos nós, volto a afirmar, temos uma carência, uma falta, um vazio, que só pode ser satisfeito por Deus. Esse sentimento que o salmista denomina como a sede da alma. Minha alma tem sede. Tem sede de quê? De Deus. Essa sede direciona a vida para aquilo que está além de mim, para aquilo que eu não alcanço pelos meus próprios esforços, aquilo que está além da minha capacidade de compreensão, aquilo que vai além até mesmo da minha visão, do meu entendimento. É lá, nesse lugar onde está a minha satisfação, o meu contentamento, nós encontramos aquilo que pode nos satisfazer de fato. Aquilo que atende a essa demanda da alma. Essa experiência de encontro com Deus corresponde a um abandono da alma, a se deixar levar por esse espírito que nos conduz até o lugar onde se encontra Deus. Essa experiência precisa avançar para esse estado de abandono, a fim de permitir que Deus assuma o controle da nossa vida de vez. Quanto mais nos aprofundamos em nossa experiência de Deus, mais alcançamos discernimento, mais conhecemos qual é a vontade de Deus para nós, mais nos aproximamos dele. O salmista, ele um dia escreveu: eu me apresso em obedecer aos teus mandamentos, porque assim tu me darás entendimento. Quando o salmista fala nesse verso, Salmo 119, verso 32, quando ele fala de discernimento, ele se refere a um sentido de dilatar o coração, de ampliar os horizontes, de abrir espaço dentro da gente para que Deus ocupe esse vazio. Esse discernimento que dilata o coração nos impulsiona a amar mais a Deus, a desejar agradá-lo em tudo em nossa vida, através das nossas atitudes, através das nossas palavras, através dos nossos pensamentos. As quartas e quintas moradas do castelo interior de Teresa de Ávila mostram a maneira como nós podemos fazer essa união com Deus, ao ponto de chegarmos a ter uma vida de intimidade com Deus. Nessa jornada em busca de uma relação profunda com o Senhor, a alma passa pela experiência, que é uma experiência mística. A palavra é essa mesma, a experiência mística de encontro com Deus. Experiência mística de relação com o Senhor,
de ouvir a voz de Deus, de perceber a presença de Deus, de sentir o toque amoroso de Deus na nossa vida. E é isso que nos conduz a nos abandonarmos para que Deus possa fazer a transformação da gente lá no nosso interior. Agora, a pergunta que a gente precisa fazer é como que, de forma concreta, nós podemos experimentar esse abandono, essa entrega total, incondicional para Deus, que nós nos conflitamos tanto para poder realizar. Eu queria apontar 3 atitudes para nos fazer experimentar esse abandono, essa entrega total diante de Deus. A primeira atitude é deixar-se tocar pela presença divina. Deus está ao nosso lado, Deus está conosco, e é através da oração quando nos permitimos ser tocados por Deus. É um engano pensar que a oração se resume a uma prática de súplica, de petição. Oração não é muro de lamentações. Oração é espaço para que Deus também possa tomar parte dele. Meu querido, minha querida, é um desperdício ocupar o nosso tempo com Deus apenas para pedir coisas que nós precisamos para Ele. Você não está proibido de pedir, mas aproveite esse tempo para desfrutar da presença dEle, para usufruir desse calor espiritual que o Espírito lhe concede. Deus também quer pedir algo para você. Deus quer fazer coisas na sua vida. Dá espaço para Ele fazer isso nos seus momentos de oração. Ele quer que sejamos sensíveis à sua voz, que fala no nosso interior. Essa é a base da experiência mística que nós estávamos falando. Quando experimentamos o toque de Deus em uma oração de quietude, é assim que Teresa de Ávila fala dessa oração, a oração da quietude, quando nos entregamos a Ele profundamente. Jesus pediu no seu ensino para os seus discípulos que os discípulos permanecessem nele. Foi essa a direção que Jesus deu aos seus discípulos. Ele sabe qual é a nossa maior carência e tudo o que a gente precisa fazer é permanecer no Senhor. João capítulo 15, verso 4 diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Você não vai fazer nada sozinho, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Permaneçam em mim, é o que Jesus diz. Jesus usa a metáfora da videira para explicar que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos dessa videira. Fora dela, não somos nada, não somos capazes de nada. Jesus ainda diz no verso 5 de João, capítulo 15, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A segunda atitude é abrir mão desse desejo vão, desse desejo sem sentido de fazer aquilo que a gente quer, de fazer aquilo que eu acho que é certo, de fazer aquilo que me dá na telha. Quando Deus deseja falar conosco, o melhor que a gente tem a fazer, sabe o que é? É nos calar para ouvir aquilo que Deus quer fazer conosco. É a hora de abandonarmos as nossas próprias vontades, como sinal de que confiamos de forma plena no cuidado amoroso de Deus por nós. De que temos a certeza que o melhor de Deus ainda está por vir, que Ele vai realizar na nossa vida.
O salmista um dia declarou: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Aquietai-vos, dizia a Bíblia antiga, e saibam que eu sou Deus. O apóstolo Paulo declarou a sua decisão de se abandonar diante de Deus, a fim de que ele pudesse conhecer mais da graça de Jesus, mais da sua misericórdia e do seu amor, para que ele pudesse tomar parte da vida de Jesus. Olha como ele diz: considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. E mais adiante ele conclui: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Está lá em Filipenses capítulo 3, versos de 8 a 10. Terceira atitude que nós podemos fazer nessa experiência de aprofundamento do nosso encontro com Deus. Reconheça que a vontade de Deus é o melhor para a nossa vida. Não é a tua vontade que é melhor, não é o que você quer. Quando você acha que o que você quer é melhor, nada mais é do que uma pirraça infantil, uma teimosia da nossa parte. O melhor de Deus para a sua vida é a vontade de Deus. Experimentar a vontade de Deus na vida deve ser a nossa maior aspiração. Deve mobilizar todo o nosso esforço. Se a vontade de Deus é o melhor para nós, isso requer uma experiência de união íntima com Ele. Houve um estudioso da experiência mística, Thomas Merton, que diz que a experiência contemplativa, que essa ação de contemplar o agir de Deus, é uma forma de nós termos acesso ao cuidado amoroso de Deus. É conhecer como Deus cuida da gente. A nossa união íntima com Deus desperta em nós a ação da graça, na transformação da vontade de Deus como a nossa própria vontade. Teresa de Ávila declara que quando a alma alcança essa experiência de união espiritual com Deus, o maligno não tem poder para nos fazer mal. Quando a vontade de Deus se torna a minha vontade, não há nada que possa me derrubar, me destruir e me fazer tropeçar e cair. Teresa de Ávila, inclusive, usa a metáfora da borboleta para explicar a transformação interior que ocorre em nós como resultado dessa experiência contemplativa. A lagarta fica lá quietinha e aos poucos ela vai se esforçando para poder tirar aquela camada para que ela possa se transformar numa linda borboleta. É isso que Deus quer fazer com você. Tirar a sua vontade, tirar o seu casulo, tirar essa coisa que faz você viver em si mesma para poder ser aquilo que Deus gostaria que você fosse. Após declarar que sua alma tem sede de Deus, como lemos no versículo inicial, o salmista pergunta: quando poderei entrar para me apresentar a Deus? Quando que eu vou fazer isso? Quando que eu vou ter essa experiência profunda? O desejo do salmista é experimentar a vontade de Deus em sua vida de forma plena. No Salmo 143, verso 10, ele diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. Para a gente concluir esta mensagem, esta meditação, pense na seguinte questão: você está disposto a deixar-se abandonar para experimentar a vontade de Deus em sua vida? Você quer que a vontade de Deus ocupe o lugar da sua vontade? Olha, não é uma decisão fácil, eu reconheço isso.
mas é uma decisão que vale a pena ser experimentada. Vale a pena começar a dar os primeiros passos. Há muitas coisas que fazemos no nosso dia a dia que nos sobrecarregam e que são tremendamente desnecessárias. Quando descobrimos o que mais importa para nós, que é a vontade de Deus, não há como ficar indiferente à decisão de deixar tudo para experimentar o que Deus tem para nós. O salmista compara a sua sede de Deus às corças que viviam nas colinas do Rio Jordão em busca das fontes de água fresca. Elas saltavam pelas pedras até chegar nos mananciais de água. O que você quer? Quer beber das fontes transparentes, frescas, das águas da vida? Faça o esforço. O salmista começa o Salmo 42 dizendo: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Deus abençoe a meditação da sua palavra. Convido você a fechar os seus olhos e a orar ao Senhor. Peça a Deus para ter essa experiência profunda de se deixar derramar diante do Senhor, de ser dominado pela graça de Deus, de se abandonar nos braços do Senhor, para que Ele cuide de você e faça prevalecer a vontade dEle na sua vida. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui nesta noite para poder suplicar ao Senhor que o Senhor tome a nossa vida. Nós queremos, ó Pai, nós queremos nos derramar diante do Senhor. Queremos nos abandonar nos teus braços. Queremos experimentar o teu poder e graça na nossa vida, Senhor. E faça isso, ó Deus. Que teu Espírito Santo tome conta de cada um, de cada uma nesta hora, dando, ó Deus, uma experiência profunda de encontro com o Senhor. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã? Bom, não posso deixar de ressaltar aqui a importância do Dia dos Pais para as nossas famílias. A programação do Dia dos Pais será feita no próximo domingo, presencialmente, em nosso espaço. Então, nós convidamos desde já a todas as famílias para estar conosco naquele dia. Será uma experiência maravilhosa de encontro, de adoração. Você está convidado, convidada para estar com a gente. Bom, domingo que vem, então, reunião presencial no nosso espaço. Vamos ter também a Ceia do Senhor e vamos encerrar essa série de mensagens moradas para honra e glória do nosso Deus. Desejo a você um restinho de domingo abençoado, principalmente com sua família. Um grande abraço para todos e todas.